frente aqui, hoje a gente continua a nossa série chamada O Avesso da Missão, que tem olhado para talvez o livro mais impressionante, maluco e imprevisível de toda a Bíblia. É uma história que costuma chamar a atenção dos muito crentes, ou há muito tempo crentes, os recém-chegados e curiosos. Talvez seja um exagero dizer que Jonas é um fenômeno cultural, mas com certeza é uma das histórias mais conhecidas dentro da igreja e razoavelmente notada para fora dos muros evangélicos. Jonas, por exemplo, é o único dos 12 profetas menores a ser mencionado no Alcorão. E Moby Dick, além da história, obviamente, ser sobre um pescador, um ser marinho enorme, ironicamente, o padre Maple, que é um dos personagens ali, apresenta um sermão sobre Jonas. No livro original do Pinóquio, lá atrás, ele também tem que enfrentar, em determinado momento, um grande peixe. A animação da Disney de 1944 faz questão de registrar esse momento, você pode procurar no YouTube, tem lá. Até mesmo o Aleijadinho, quando esculpe uma estátua, faz sobre Jonas, e você pode ver aí, na perna esquerda dele, aparentemente tem a cabeça desse grande peixe. Pergunta, para você que está mais ou menos por dentro desse livro. No livro de Jonas, quem aparece mais vezes? Jonas, Nínive, Deus ou peixe? Para você que cresceu na igreja e não aguenta mais ouvir falar de Daniel, Davi e Jonas, quem aparece ou o livro de Jonas fala mais vezes sobre quem? Jonas, o profeta, porque o livro basicamente tem o título, o nome dele. Nínive, a grande cidade que ele deveria ir pregar. Deus, porque Deus está em toda a Bíblia. Ou peixe. É interessante que a maioria das pessoas normalmente associa essa história ou lembra por causa do peixe. Eu digo peixe porque, apesar da lenda gospel, e você sabe disso, a palavra baleia não aparece em lugar nenhum do livro. Tá bom? O curioso é que esse ser marinho aparece apenas 4 vezes em 3 versos. Ou seja, o peixe não é assunto. E pensar assim é desperdiçar um pouco do livro. Então, é sobre o quê? Bom, também não é sobre a grande cidade, porque ela é apenas Nínive, né? Porque ela é citada apenas 8 vezes. Jonas, mesmo, apesar de ser quem é, aparece só 18 vezes. Sabe quem que é mencionado ou fala o dobro de vezes? Deus. Essa conta rápida, mas um olhar atento para o livro já mostra que é Deus quem de fato conduz, faz acontecer, expressa vontades, corrige e se revela. O livro de Jonas revela muitos insights sobre a relação de Deus com o mundo e as pessoas também que não acreditam nele. O livro de Jonas denuncia alguns dos principais erros dos chamados religiosos. Lembra da missão confiada aos cristãos. Alerta para o poder do autocentrismo. O pastor recém-falecido, Tim Keller, diz que compreender esses insights pode nos tornar os cristãos construtores de pontes, pacificadores e agentes de reconciliação no mundo. Exatamente o que o mundo mais precisa nos nossos tempos. Jonas deseja um Deus à sua imagem e semelhança. Alguém que cabe no bolso dele, que ele consegue entender e pode perfeitamente discordar. Ele quer um Deus que castiga as pessoas que ele considera más e que abençoa quem ele considera bom, ele e os amigos dele. Quando o verdadeiro Deus, não a falsificação de Jonas, aparece, o profeta é frequentemente tomado por fúria, desespero e ansiedade. Jonas vê Deus como um enigma porque ele não consegue conciliar a misericórdia de Deus com a justiça dele. O livro de Jonas é sobre a vontade de Deus e como que a gente reage a ela. É sobre as demonstrações do amor de Deus para as pessoas que eu não sou fã. É sobre a missão de Deus de salvar pessoas e refazer as histórias. Mas a gente precisa ir além dos fatos e das várias ironias que aparecem aqui, porque o nosso objetivo aqui, e do livro, não é apenas informar. Não é um programa do History Channel que fala sobre ETs, sociedades perdidas e gente estranha. A pergunta é por que Jonas fugiu? O que faz de alguém que tem o LinkedIn perfeito para a tarefa desperdiçar tudo? Perder o testemunho e talvez ser um dos maiores maus exemplos da história. Você, apesar de ter crescido numa igreja, conhece pouco Jonas. Por exemplo, no Brasil tem 700 mil Daniéis e 100 mil Jonas. O que acontece comigo e com você, crentes ou não, quando a gente vai na direção contrária? Qual que é o preço de desobedecer a Deus ou desperdiçar a própria vida? Que é o caso aqui. Abre comigo, liga a sua Bíblia, eu vejo aqui em uma das telas, Jonas capítulo 1, dos versos 4 ao 17, por favor.
Jonas, capítulo 1, dos versos 4 até o 17. Diz assim: O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez mar e terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: Peguem-me e joguem ao mar, e ele se acalmará. Porque eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. E ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram. Porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que desejava. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor e ofereceram sacrifício e fizeram votos. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Jonas é convocado por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus para ir a Nínive pregar, mas ele decide fugir. Ele é o primeiro profeta transcultural da história. Ou seja, o primeiro que deveria falar presencialmente com não-judeus. Jonas é o primeiro profeta, até ali pelo menos, a desobedecer uma ordem clara de Deus. Vai ali pregar. Ele fala, não. Jonas é o primeiro, talvez o único profeta até, a ter um resultado 100% positivo à pregação. Jonas prega no capítulo 3 um sermão de apenas 5 palavras e mais de 120 mil pessoas se arrependem e até as vacas participam. Não é exagero, vá no capítulo 3 depois. Sabe o que eu sinto por Jonas? Qual que é o meu sentimento diante de Jonas com esses ocorridos? Com esse último ocorrido? Inveja. 100% da cidade se arrepende. Todos ouvem a pregação de Jonas. No entanto, mesmo depois de um resultado extraordinário desse, por maiores e mais diversas que sejam as discordâncias, os cristãos não tem ninguém que considere Jonas como um bom exemplo. Hoje a gente vai entender, talvez porque Jonas seja um dos maiores desperdícios da história. E talvez uma das piores pessoas de todo mundo. Jonas só tem olhos para uma coisa: ele mesmo. No versículo 3 em diante, nada acontece como deveria. Depois que ele recebe uma ordem da qual ele não era fã, o profeta decide fugir de Deus. E aqui é interessante notar que o autor faz questão de colocar a palavra fugir 2 vezes logo no começo. Mais ou menos como alguém com um risinho de canto de boca, tentando mostrar a loucura que ia começar. Como se ele dissesse, espera que tem mais. Você pode até não acreditar que Deus está em todos os lugares, que Ele pode ou sabe de tudo, mas Jonas acreditava. Não só isso, ele decide fugir de Deus. E quando ele chega no porto, veja só, tem um navio que vai justamente para onde ele queria, por um preço que ele pode pagar. É um sinal, certo? Nos versículos 4 e 5, a gente tem marinheiros experientes, assustados. Gente que vivia no mar, mas está com tanto medo, que prefere ficar no prejuízo de jogar no mar a carga, do que enfrentar a tempestade. Eles preferem chegar no destino deles sem nada, e não receber nada pela viagem, do que enfrentar a tempestade. Então não era qualquer tempestade. Aliás, pelo texto aqui, eles adoram vários deuses diferentes, e cada um meio que começa a apelar para o que conhece. E no meio disso tudo, adivinha? Quem está dormindo em berço esplêndido? Jonas. A verdade é que Jonas está pleno, dormindo com uma pedra, despreocupado com Nínive, que vai ser destruído. Leve com a decisão de rejeitar o Senhor e de consciência tranquila com a fuga.
Versículo 9, quando você pensa que não pode ficar pior, Jonas é acordado pelos marinheiros e ele diz de peito estufado: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez terra e mar. O mesmo mar que ele curiosamente usa como rota de fuga. Mas essas duas coisas parecem que não se conectam na cabeça dele. Dos versículos 10 ao 14, parece que tem a cereja do bolo. Primeiro, os marinheiros ficam transtornados de pensar no que esse homem pode ter feito para ser perseguido assim por Deus. 2, Jonas sugere para que ele seja jogado no mar para acalmar a tempestade, mas assim, pode até parecer nobre num certo sentido, mas perceba que ele prefere morrer afogado do que falar com Deus, ou ir para Nínive. Porque ele não sabe que vai ter um peixe que vai engoli-lo, que depois de 3 dias vai cuspi-lo na praia. Tudo bem? Ele só fala: me joguem no mar que a tempestade vai acabar. Ele não ora, ele não pede perdão e ele não muda de ideia. Os marinheiros demonstram mais misericórdia com Jonas, uma pessoa só, do que o profeta tem com a cidade inteira. Para ele que Deus mande fogo e enxofre e destrua todo mundo. Eles recusam a sugestão. Eles tentam voltar para a terra firme, mas não conseguem. E aí eles desistem e jogam o profeta no mar. Mas não sem antes, primeiro, pedir perdão para Deus antes de jogar o profeta, e depois de jogar eles oferecem sacrifícios a Deus. Tem gente, inclusive, que vai dizer que esses marinheiros se converteram. É possível. É possível. De novo, por que Jonas fugiu? E o que levou Jonas a fugir? Essa é a pergunta de $1 milhão aqui. Por que Jonas, profeta, conhecedor de Deus, hebreu, adorador dos Deus que criou mar e terra, sabendo quem Deus é, o que ele quer e do que ele é capaz, por que mesmo assim ele decide fugir? Primeiro, Jonas fugiu porque ele pensava conhecer bem a cidade de Nínive. Não é à toa que o versículo 3 diz que a maldade dele chegou até o céu. Era uma das cidades mais poderosas e malvadas de todas. Jonas ir até lá é a mesma coisa que mais ou menos um judeu ir até Berlim e conversar com Hitler. Eles enchiam e se orgulhavam de encher as planícies de cadáveres inimigos. Eles queimavam cidades até o chão. Eles torturavam e arrancavam a língua dos prisioneiros. Eles esquartejavam e decapitavam pessoas. Eles cobravam e cobrariam cada vez impostos mais pesados do reino do norte de Israel. Imagina só, alguém assim se arrepender de última hora, um ladrão na cruz, do nada, acreditar em Jesus. Gente assim não se arrepende, nem merece se arrepender, certo? Jonas fugiu porque ele pensava conhecer bem Deus. O que assustava Jonas não era anunciar o juízo sobre Nínive, mas a possibilidade dos ninivitas se arrependerem. De Deus suspender o castigo só por causa disso, vai que ele se arrepende. Não foi a ira de Deus contra os ninivitas que deixou ele perturbado, mas a possibilidade de Deus ser misericordioso. Jonas não tinha medo do fracasso, mas do sucesso. Para ele, lugar de ninivita era 7 palmos debaixo da terra. Espera o capítulo 4. O capítulo 4 é mágico. Jonas fugiu porque ele é uma pessoa como outra qualquer. Ele é um religioso cheio de contradições e certezas erradas. Robert, um comentarista da Bíblia, alguém que lê os livros e escreve comentários sobre a Bíblia, diz que Jonas era preguiçoso e hipócrita. Craig prefere birrento e irritadiço. Wolff chama de inútil, Childs de nefasto, John Calvino aponta que ele é muito desumano, John Piper chama ele de racista, Tim Keller de preconceituoso e nacionalista intolerante, Tim Mack considera Jonas teimoso. Tudo isso meio que se mistura num pecado muito central e bastante comum. Sabe qual que é o problema de Jonas? É que ele se acha dono da razão e senhor da verdade. Em resumo, Jonas é egoísta. Ele quer as boas coisas de Deus para ele e os dele. Jonas conclui que se ele não pode ver nenhuma boa razão para a ordem de Deus, então, se não existe nenhuma, não vale a pena obedecer. Por quê? Porque ele acha que não. Se na cabeça dele, Jonas, não faz sentido ir para Nínive, então não precisa. Ele se refugia na própria percepção e sentimento. Os interesses dele estão acima da vontade de Deus. Ele pensa que pode escolher o que de Deus se obedece. Quem deve pode ser tratado como gente. Para ser justo, Moisés, Jeremias e Isaías protestam contra ordens divinas. Eles falam, não, Senhor, por quê, Senhor? Eu não. Mas eles logo cedem. Jonas não. Ele vira as costas e vai. No versículo 15, o profeta mergulha sem fazer um mísero meia-culpa. Ele não diz nada parecido com, talvez não tenha sido uma boa ideia fugir de Deus.
Porque a gente sabe um pouco do que vai acontecer na sequência. A sugestão de ser jogado ao mar pede um pouco de força. Mas, de novo, esse pedido dele nada mais é do que assinar o próprio atestado de óbito. Ele prefere morrer do que se arrepender. Ele prefere morrer do que orar. Morrer do que dar o braço a torcer, mudar de ideia. Hernandes Dias Lopes, pastor, irmão presbiteriano, diz que Jonas é o tipo de pessoa que prefere morrer a obedecer. O egoísmo de Jonas é tanto que ele pensa que ele sabe o que é melhor, não Deus. O egoísmo continua a destruir relacionamento e trazer prejuízos. Não se engane. O livro de Jonas, o livro não é sobre Jonas, desculpa, e o objetivo não é tacar pedra nele. O que acontece aqui é que o autor usa de Jonas para nos pegar na curva. Então a gente tem esse homem ruim, na posição de destaque, que é bastante criticável, para forçar qualquer leitor minimamente atento a perceber algumas coisas sobre si. É mais ou menos como aquelas cenas de filme de ação em que o herói está sendo perseguido pelo vilão e de repente a câmera gira e tem uma mira, um ponto vermelho nele, e ele foi pego. Ao ler o primeiro capítulo aqui, é impossível não pensar coisa do tipo, nossa, que maluco. Ele quer fugir de Deus? Ele diz que teme a Deus. Eita, Jonas está dormindo no meio de uma tempestade. Olha que louco, ele enfrenta Deus. Que absurdo, ele não quer que certas pessoas não sejam salvas porque ele não gosta delas. Ele é burro, ele está fugindo de Deus. Olha, ele está falando uma coisa e está fazendo outra. Meu querido, se você é hebreu, adorador do Senhor, o que fez céus e terra, mar, por que você está fugindo pelo mar? Mas é só Jonas que fala uma coisa e faz outra, certo? Só Jonas que, conhecendo uma ordem clara de Deus, escolhe fazer o contrário. Só Jonas que se engana ao fingir fazer o contrário do que Deus manda, finge que ele não está vendo, certo? Quando você começa a se sentir superior sobre Jonas, pronto, a mira está sobre mim e sobre você. A gente caiu na armadilha do autor de Jonas. A história mira em mim. Tudo que Jonas faz reflete alguma das piores tendências e pecados do povo de Deus ao longo da história. Nacionalismo, teimosia, racismo, rebeldia, arrogância, cara de pau, preconceito, autojustiça, hipocrisia, apatia, idolatria de mim e desprezo pelo outro. É por causa do egoísmo que a gente transforma bênção em maldição e prejudica a missão. É difícil até pensar em alguém melhor que Jonas para a tarefa. Ele é judeu, ele é crente, ele é profeta, ele tem conteúdo, ele tem experiência. Ele falava no templo, ele falava no palácio, ele falava nas praças públicas. Essa aqui é uma oportunidade de ouro, ele é o primeiro e único até, ele é receber essa missão. Mas porque ele escolhe ter a si mesmo como referência, porque ele coloca as próprias percepções como guia, as preferências como prioridade para comunhão e relacionamento, ele não percebe a hipocrisia. Pensa comigo, quem aqui, conhecendo Jonas, gostaria de ouvir esse homem? Quem aqui gostaria de participar da religião dele? Ao pensar do porquê muitos rejeitam o cristianismo hoje, alguém que eu gosto muito de ouvir, diz o seguinte, pode colocar aí para a gente acompanhar. A geração dos meus pais temia perder os seus filhos para a atração do mundo secular. Eu temo que os meus se afastem da fé devido ao comportamento das pessoas dentro da igreja. Parte do problema se deve às normas culturais mais liberais, à diminuição da fertilidade e ao aumento da mobilidade. Mas as evidências estão aumentando de que uma quantidade significativa de secularização é acelerada e impulsionada não pela cultura secular, não pelo mundo, não pelas tentações, mas sim pelo próprio evangelicalismo. Muitos de nós temos observado o esvaziamento de jovens evangélicos das igrejas e instituições nos últimos anos. O que parece diferente desse êxodo silencioso é que as saídas estão aumentadas não entre as periferias da igreja, aqueles cristãos nominais ou culturais que crescem para se rebelar contra as crenças dos seus pais, mas sim entre aqueles que são os mais comprometidos e que eram anteriormente considerados os aspectos mais difíceis da religião cristã na modernidade. A crença sobrenatural, as rigorosas exigências do discipulado, as responsabilidades na igreja e a autoridade transcendente. Enquanto um desigrejado ou ex-evangélico nos anos 20 provavelmente se afastava porque achava o nascimento virginal ou a ressurreição corporal ultrapassados, supersticiosos, porque achava a libertinagem mais atraente do que o ultrapassado
código moral estrito do passado, porque queria escapar dos laços sufocantes da igreja caseira por individualismo autônomo, agora vemos um modelo notavelmente diferente e perturbador de um evangélico desiludido. Agora vemos jovens evangélicos se afastando do evangelicalismo, não porque não acreditam no que a igreja ensina, mas porque acreditam que a própria igreja não acredita no que ensina. A questão central nessa secularização não é a ciência, o cientificismo e o hedonismo, a busca pelo prazer, mas a desilusão e o cinismo. A gente, como igreja, como Itaim, não tem passado por isso. Pelo contrário, Deus tem a sua misericórdia e graça trazido muitos jovens para cá. A mídia praticamente inteira, se você olhar para trás, é feita de jovens. Metade do louvor sempre tem jovem na recepção, tem jovem dando aula para as crianças, tem jovem em todas as áreas da igreja. A gente não tem passado por isso. Deus tem trazido gente, é fruto de trabalho, é fruto da misericórdia dele. Eu não sou representante dos jovens cristãos no mundo, mas eu vou dizer o seguinte, eu concordo com ele. Eu não respondo mais se a criação foi feita em 6 dias ou não. Eu respondo, mas por que as pessoas, os cristãos, defendem isso com tanta força se não está na Bíblia? Por que essas ênfases são tão importantes se em lugar nenhum Jesus depende disso? O egoísmo prejudica as pessoas ao meu redor. Se em Romanos 12:10 Deus diz, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, o profeta e nós frequentemente operamos na lógica inversa. Primeiro o que eu penso, o que eu quero sobre. Se Deus concordar comigo, que bom. Se não, depois a gente vê. O problema é que o mal, o pecado, muitas vezes funciona mais ou menos como uma radiação. Ele sempre, mesmo que lentamente, endurece a consciência, fecha o coração e permite racionalizações que me fazem surdo para Deus e para os outros. Jonas certamente não era um grande, um bom profeta exemplar que do mais absoluto nada entende que fugir de Deus é uma boa ideia. Não só isso. Pergunta, quem sofre com as más decisões de Jonas? Quem são as pessoas prejudicadas pela rebeldia de Jonas? Os marinheiros. Os ninivitas, que ficam pelo menos 4 dias a mais sem pregação nem arrependimento. Ele não enxerga as consequências, nem a responsabilidade de corrigir a rota. E isso é um grande insight. O que Jonas faz no meio da tempestade? Ele dorme igual uma pedra, enquanto os marinheiros ficam no prejuízo e acham que vão morrer. E essa é uma imagem poderosa do pecado e o efeito dele na minha vida e na vida dos outros ao meu redor. Um crente desobediente é um perigo e uma ameaça para as pessoas ao seu redor. Gente em fuga de Deus, más decisões, trazem maldição sobre as pessoas ao meu lado. E você não precisa ser religioso para concordar comigo. Muitas das nossas dificuldades e traumas são fruto das pessoas que vieram antes da gente, tiveram autoridade sobre nós e que se decidiram mal. O egoísmo mina as relações, porque eu sempre estou preocupado comigo, com os meus interesses e com a minha vontade. Eu não percebo, não tenho a sensibilidade nem interesse no outro. Porque assim, se eu não cuidar de mim e dos meus interesses, quem vai? Seria tão bom, né? Se a gente tivesse um Deus soberano que cuidasse de mim e de você mais do que as aves do céu e as flores do campo. Nós todos somos egoístas. Em maior ou menor grau, é verdade. A questão é se a gente percebe isso ou não. Pergunta para quem convive com você. Pergunta para o Cid, para a Rebeca, para o Lucas, que convive comigo um pouco mais, se eu não sou egoísta. A gente precisa reconhecer e fazer o contrário de Jonas. Se arrepender. O egoísmo me faz caçador de sinais, alguém iludido e discípulo do mal. Sempre que eu quiser fugir de Deus, se refugiar nos próprios sentimentos, depender da própria sabedoria, vai haver um barco para me levar para longe e um falso mestre para me conduzir. Fugir de Deus não necessariamente fecha todas as portas. Perceba, fugir de Deus pode ser virar as costas e ir embora, mas pode ser também muito bem ficar ao lado dele e fazer as coisas do meu jeito. Jonas chega no porto e veja só, tem uma passagem para Tarsis. Guarda isso. Nem toda oportunidade vem de Deus. Não é porque eu estou sozinho, apareceu alguém e foi Deus que enviou.
Não é porque eu preciso de dinheiro e recursos materiais que surgiu uma oportunidade de que ela veio do alto. Mas porque eu fico nessa de só enxergar o que eu acho que preciso, o que eu quero, eu considero as coisas do meu interesse como sinal divino. Mas me permita dizer alguma coisa terrível. Satanás também pode prover. Lembre-se da tentação de Jesus. Ele disse, se você me adorar, isso aqui tudo vai ser seu. É bem verdade que ele é o pai da mentira. E que ele entrega muito menos do que ele pode prometer. Mas ainda assim ele é o príncipe desse século, potestade. O egoísmo me faz sentir superior. E eu, não a palavra de Deus, decido quem é meu próximo. Da comunhão, do conviver as orações, a generosidade, tudo acaba sendo mediado por mim. Pelo que eu acredito, pelo que eu acho. Mas eu quero te lembrar que os cristãos são discípulos do Cristo que lavavam os pés. Aprendizes dos profetas que ensinavam analfabetos, viúvas e fariseus. Jesus comia na casa de Zaqueu, detestado por todos. Eu fico tão cheio de mim que as pessoas são vistas como problemas para os meus planos, inclusive ministeriais. Recentemente eu terminei um livro muito bom, chama O Pastor Imperfeito, e ele diz assim: para o pastor importante que faz grandes coisas e notórias, rapidamente, o fato das pessoas estarem quebradas, na verdade, parece uma intrusão que o impede de fazer a sua importante obra para Deus. A gente se irrita com os outros porque eles não são perfeitos. Porque eles me incomodam, porque eles não fazem o que eu quero, no jeito que eu quero, no que eu quero. Porque eu li o versículo, eu expliquei que não pode andar ansioso por coisa alguma, e as pessoas continuam ansiosas. Mas o ministério é justamente isso, são os problemas das pessoas. Se incomodar e se irritar porque a gente não se entende, porque as pessoas não se convertem, porque a gente tem o coração duro, é uma ilusão enorme sobre o outro, especialmente sobre mim. E o que Deus quer de mim? Ministério, pastorear, é cuidar de gente com problema. Ir na igreja e reclamar que tem hipócrita e gente difícil é a mesma coisa que ir na academia e dizer que tem gente fora de forma e achar ruim. A ideia é essa. O egoísmo, por último, me faz desconfiar de Deus. Porque, no fundo, eu não acredito em Deus. Porque eu não acredito que Ele se importa comigo, que Ele é realmente confiável, que vale a pena obedecer. Eu meio que fico com 2 pés, um em cada canoa. E eu não dou controle para Ele. Porque eu acho que se realmente eu me entregar a Ele, eu vou ser infeliz e miserável. Isso porque eu confio demais na minha própria sabedoria, que eu sei o que é melhor para mim e o que vai me fazer feliz. Foi essa mentira que derrubou Adão e Eva. E essa mentira que nos leva diariamente à frustração. Deus, no entanto, por amor, tal como com Jonas, quer nos desfazer ou fazer perceber esses enganos. Deus usa nessa história de poder, graça e amor para corrigir a rota. Maior que o peixe é a incansável graça de Deus, essa insistência firme e amorosa de quem não permite que Jonas consiga o que quer. Deus frustra Jonas para o bem dele. Se por um lado o profeta está cego no engano, por outro Deus usa diversos alertas que vão da natureza até gente que não crê no que ele crê. Pode até ter passado em branco, mas veja o versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Pergunta, quem trouxe a tempestade? Quem trouxe a tempestade? Deus. Deus traz à existência tempestades para alcançar e corrigir os filhos a quem Ele ama. Sempre há amor debaixo das ondas e acima dos céus. Deus não envia a tempestade para destruir Jonas, mas para restaurá-lo. Deus fala por meio da Bíblia assim, e quase sempre. Outras vezes Ele usa meios e ventos igualmente poderosos. Às vezes Deus nos pega gentilmente pela mão, outra vez é pela nuca. Como quem diz, já deu. Vem cá. E amém por isso. Independente do método, é importante lembrar que os cristãos, em Romanos 8:28, recebem uma promessa de que Deus usa toda e qualquer tempestade para o nosso bem. Não são poucos dentre nós que reencontraram Deus justamente no meio do caos, da dor e da dúvida. Eu preciso dizer também que não é todo vendaval, nem todo vendaval é resultado de desobediência.
Não é porque a gente está com um problema que necessariamente está vivendo em pecado. Tá bom? O mundo é difícil, ele jaz no maligno. Mas mesmo no meio das injustiças, Deus estará ao seu lado, conduzindo a história. Os marinheiros são demonstração da presença graciosa de Deus, do amor dele. No versículo 6, Jonas é literalmente acordado e encorajado por eles a orar. No versículo 10, o profeta é exortado, corrigido pelos marinheiros pagãos. Por que você está fugindo de Deus? No versículo 13, depois da sugestão de Jonas de ser jogado ao mar, eles demonstram a misericórdia e perseverança, que Jonas não teve por mais de 120 mil pessoas. Jonas é tolo por não notar que esses descrentes estão agindo para o bem dele. Que eles servem e ensinam sobre correção. Mas porque eles não são como ele, o profeta prefere olhar de cima para baixo, de peito estufado, e dizer, eu sou hebreu. Eu creio em Deus. Eu sou crente. Por último, e talvez ainda mais radical, tem o grande peixe. No versículo 17. O peixe salvou a vida de Jonas. Por mais estranho que seja parecer, não foi punição divina. Foi livramento. Severo, estranho e desconfortável. Mas livramento ainda assim. Perceba, esse é o Deus que os cristãos e os não cristãos são chamados a acreditar. Lançar confiança. Alguém que não está disposto a permitir que os seus filhos se percam. Que vai buscar uma ovelha perdida. Ele não permite que a gente desperdice a nossa vida e permaneça enganado. Isso é bom. É uma mensagem de você não estar sozinho. Seja na tempestade, no deserto e na cidade. Deus não é uma dessas falsas divindades que te encontra no final do túnel caso você sobreviva. Você não precisa fazer meia dúzia de coisas certas para ele começar a se importar comigo, com você. É o mesmo Deus que quando você erra, ele está lá, exatamente no mesmo lugar, ao seu lado. É o que Jesus vai tentar explicar com a parábola, com a história do filho pródigo. É o pai que sempre está atento no horizonte para um filho voltar e com os braços abertos, prontos para te receber. Deus continua a enviar profetas e salvar vilões. Ao olhar para essa história, a gente precisa lidar com pelo menos duas verdades, dois desafios. Primeiro, aqueles que se dizem religiosos e consideram servos dele. O envio de Jonas a Nínive é precisamente um dos melhores vislumbres do Evangelho, das boas notícias no Antigo Testamento. Todas as pessoas são em maior ou menor grau más. E Deus continua enviando gente assim para pregar arrependimento e salvação. Ela que seria plenamente conhecida na vida, morte e ressurreição de Jesus. Charles Spurgeon, um pregador antigo, diz que evangelismo é um mendigo contando a outro faminto como e onde encontrar pão. Se você sabe disso, você não pode e nem deve se sentir superior a ninguém. Mas eu acho que a gente se sente. Porque todo carnaval sempre tem um cristão que ao ver um bloquinho diz, nem se eu não fosse crente. Isso não é misericórdia. Não é missão. É orgulho. Porque Deus fez bem em salvar algumas pessoas. Certo? Se Deus acertou, foi quando me salvou. Esse é o lado B da graça de Deus. O escândalo que a gente nem sempre lembra e que incomodava muito os fariseus. Ela também inclui as pessoas que já nos fizeram mal, que não gostam de mim, que eu não gosto, que eu não vou com a cara, que não vota como eu voto, que lê Apocalipse de um jeito completamente diferente e teve uma vida bastante adversa. Você consegue imaginar Jonas chamando o ninivita de irmão, caso ele se arrependesse, se convertesse? Lembre-se, entre os discípulos de Jesus, havia o funcionário público de Roma e o revolucionário anti-império. O que os uniu e os manteve assim foi a fé em Jesus Cristo. É verdade que muita coisa mudou a partir dali, mas outras não. E nem mudariam, e nem vão mudar. Como que a gente pode superar esse problema de amar os inimigos? Não é por força de vontade, é fazer o que Jonas não fez. É dispor o coração, confessar a resistência e obedecer cada uma das instruções de Deus, sem fazer distinção de nenhuma delas.
Alguns cristãos olham para esse desafio de ser instrumento de Deus e dizem: mas eu não sou chamado, esse não é exatamente o meu dom, eu tenho dificuldade nisso. John Piper, pastor, diz: bom, coloque o seu ouvido na Bíblia e me diga se ela não berra. Vá falar sobre Jesus para os perdidos. Olhe para a humanidade e me diga se ela não precisa do amor de Deus. Outros aqui estão fugindo de Deus. E esse texto é um alerta. Em Atos 26, 14, ao falar com outro fujão, Deus diz: Saulo, resistir só lhe trará dor. Aprenda com Jonas, que não há refúgio de Deus, apenas em Deus. Mesmo que haja uma tempestade nesse momento na sua vida, e você não saiba o que fazer, confie em Deus. Existe amor debaixo das ondas e acima do céu. A gente só vai encontrar paz de verdade no Deus da verdade. Não em alguma coisa mística, genérica, ou qualquer outra coisa que a traça e a ferrugem corroem, os ladrões roubam e a pandemia pode levar. Isso significa que você, sendo você alguém que conhece o Senhor Jesus, Deus vai te amar até o fim, independente por onde esse caminho passar. O que inclui as nossas más decisões e pecados, tentações e medo. Nenhuma noite é tão escura para que a luz dele não brilhe, e nenhum mal tão grande para que ele não vença com bem. A gente precisa dele. Quero caminhar para o nosso final, lembrando de um texto que fica lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 13. Diz assim: Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo trabalho. É um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz, para que os homens o temam. Você já ouviu aqui na igreja alguma vez, e eu gostaria de repetir algo que um cristão antigo, Agostinho, disse: Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. A boa notícia é que quando a gente se encontra com Deus, sabe quem Ele é, recebe a salvação de Jesus Cristo, finalmente vai ter a paz que excede todo entendimento. Que mesmo que não seja todos os dias, mas a gente pode lembrar que a gente tem esperança, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, que a gente pode dormir em paz e acordar bem, que vai acabar tudo bem, a gente vai terminar, a história vai terminar e a gente vai estar ao lado de Deus na eternidade. A gente vai encontrar descanso, a gente já encontrou descanso. Mas também é verdade, a gente não vai dormir bem, a gente não vai acordar bem, a gente não vai ter paz, a gente não vai ter descanso se permanecer longe dele. Diante disso, eu preciso fazer duas perguntas. Primeiro, você tem resistido a alguma coisa? Qual princípio, ordem, mandamento, direção que o Santo Espírito tem trazido de novo e pessoas para falar de forma repetida, cujo eu sei a verdade, mas de alguma forma tenho resistido a obedecer, que eu, como Jonas, viro as costas e vou? É perfeitamente possível participar de uma igreja, sentar no banco, cantar louvores e permanecer distante de Deus. Mas eu quero te lembrar que quanto mais longe a gente vai, muitas vezes é muito difícil voltar. Jonas teve que ser engolido por um peixe. Eu acho que você não vai ser. Mas vai ser difícil. Existem consequências. Resistir traz dor. E a segunda pergunta, por favor, pode passar. Quais as marcas do meu egoísmo? Só existem dois tipos de pessoa: as egoístas e as que não se reconhecem assim. Nós todos somos pecadores, crentes ou não.
Nós todos temos dificuldade de se relacionar uns com os outros. A parte boa é que Deus nos refaz, renova, restaura qualquer história, reconstrói qualquer relacionamento, nos muda e nos molda para ser alguém mais parecido com Jesus. Quais têm sido algumas das minhas dificuldades e de que forma o meu egoísmo tem atrapalhado as minhas relações? Quais são as pessoas que mais têm sofrido comigo, por minha causa e comigo? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado pelo nosso tempo aqui. Obrigado, Senhor Deus bondoso, paciente e soberano, Senhor. A gente pede que o Senhor nos dê um coração sensível para perceber, Senhor, quais são os mandamentos, ordens que nós temos resistido, Pai. Senhor, incomoda o nosso coração, agita o nosso espírito, Pai, para que a gente perceba que, tal como Jonas, nós temos fugido, Senhor. Nos mostra quais são as suas vontades que nós temos resistido e as consequências disso, Pai. Não nos permita permanecer no engano de que a gente sabe o que é bom, sabe o que é melhor, sabe o que vai nos fazer feliz, Senhor. Senhor, nos ajuda a se arrepender, a mudar pelo seu poder, Senhor. Senhor, nos ajuda também a ser instrumento da sua graça para as pessoas ao nosso redor e que a gente não é necessariamente fã, Senhor. Nos ajuda a ter misericórdia com essas pessoas, nos ajuda a ser instrumento seu para a salvação dos perdidos. Que a gente possa, como igreja, ser esse braço, mas que nós individualmente também o sejamos. Nos coloca, Senhor, em posições de falar da sua verdade, de falar do seu amor e principalmente, Senhor, demonstrá-lo. Nos faz, Senhor, instrumentos do seu amor.